Pensa no maior shopping da sua cidade. A quantidade de pessoas que entram e saem, a quantidade de lojas, a praça de alimentação. É um shopping bem grande, né? E aqueles prédios comerciais da sua cidade? Aqueles prédios grandes, luxuosos, tecnológicos, onde as pessoas vão todos os dias para trabalhar, trocar ideias, fazer reuniões. Agora, imagina você sendo dono desse prédio ou de uma rede de shoppings. E calma, eu sei o que deve estar passando na sua cabeça. Não, você não precisa ter muito dinheiro para isso. Você consegue, inclusive, ser dono de um pedaço, uma parte desse shopping ou desse prédio comercial. E isso é muito possível por conta de uma famosa categoria de investimentos, os fundos imobiliários. Mas antes de sair por aí comprando cotas de fundos imobiliários, tem 4 coisas que você precisa saber, coisas que você precisa analisar, olhar com muita atenção. Por isso, assista esse vídeo até o final para você saber que coisas são essas que podem fazer você ganhar muito dinheiro ou perder o seu dinheiro com os fundos imobiliários. Bem-vindos ao canal Mais Negócio. Aqui nós desvendamos, ou melhor, nós facilitamos, deixamos mais fácil o entendimento sobre o mundo dos investimentos. Aqui nós conversamos principalmente sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa as notificações clicando no sininho para você ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu vou trazer por aqui, beleza? Entrando agora no tema do vídeo, você precisa saber que investir o seu dinheiro não é uma questão de sorte. É sobre você tomar decisões informadas e estratégicas que podem te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros. Por isso, imagine esse vídeo, esse conteúdo, como um quebra-cabeça. Cada um dos tópicos que eu vou falar aqui hoje representa uma peça do quebra-cabeça fundo imobiliário. E quando todas essas peças se encaixam perfeitamente, você está pronto para começar a investir num fundo imobiliário com conhecimento e confiança. E a primeira peça do quebra-cabeça é a gestão. Quem é que está gerindo esse fundo? Saber quem é a pessoa ou a equipe que está no comando desse fundo é muito importante. Até porque eles são responsáveis por tomar decisões que podem impactar, afetar diretamente o seu dinheiro, o desempenho do seu dinheiro. Para você entender melhor, pensa nisso como se você estivesse contratando um treinador para o seu time. Você confiaria o seu time em qualquer pessoa, sem fazer antes uma avaliação, sem fazer uma pesquisa sobre essa pessoa? Ou você procuraria alguém com experiência comprovada, um histórico de sucesso e uma abordagem sólida, já validada? Claro que você escolheria a segunda opção, né? Por isso, é muito importante pesquisar quem é que está fazendo a gestão do fundo, o histórico da equipe que está gerindo o fundo. Será que eles têm experiência no setor imobiliário? Já tiveram algum bom resultado comprovado no passado? E quais são as estratégias de investimento desse time que está gerindo o fundo que você escolheu? Essas informações são muito importantes e poucas pessoas dão atenção para isso. A segunda peça-chave do nosso quebra-cabeça é sobre a vacância do fundo, a média de vacância histórica. Essa informação diz muito sobre a saúde financeira do fundo. Por exemplo, pensa na taxa de vacância como se fosse o índice de vitórias do seu time. Se o seu time tem uma taxa alta de vitórias, isso é um sinal positivo. Significa que é um time organizado e estrategicamente bem sólido. Da mesma forma, um baixo histórico de vacância mostra que as propriedades do fundo são geralmente ocupadas, ou seja, que quase não tem imóveis, áreas vazias. Consequentemente, isso significa que elas estão gerando renda de forma constante. A taxa de vacância diz sobre o percentual de espaço desocupado, ou seja, de imóveis, áreas vazias. Por isso que quanto menor essa taxa de vacância, melhor. É muito importante que antes de você investir em um fundo imobiliário, você pesquise sobre a taxa média de vacância do fundo dos últimos anos. Se essa taxa for baixa e estável, isso é um bom sinal. A terceira peça-chave do nosso quebra-cabeça é sobre a liquidez do fundo imobiliário. A liquidez diz sobre a facilidade que você tem de vender ou comprar cotas desse fundo. Imagina que você queira trocar alguns jogadores do seu time no meio da partida. Se você consegue fazer isso rápido e sem problemas, isso é ótimo. Significa que você consegue estruturar o seu time, reestruturar, organizar sem muita dificuldade. É muito importante analisar o volume de negociações
das cotas do fundo. Se for um volume alto de negociações, isso geralmente significa uma boa liquidez. A quarta peça do quebra-cabeça, dividendos. Sim, saber sobre o histórico de dividendos do fundo. Até porque um dos maiores atrativos de investir em um fundo imobiliário é você conseguir colher esses resultados, esses frutos de forma periódica em forma de dividendos. Ainda fazendo a comparação com um time, pensa no histórico de dividendos como a estatística de gols do seu time. Até porque quanto mais gols, mais contente você fica, né? Um bom histórico de distribuição de dividendos é um bom sinal de saúde financeira do fundo. Mas vale a pena deixar claro aqui uma coisa: o passado não garante o futuro. Não é porque o fundo teve um bom histórico de distribuição de dividendos no passado que agora ele vai ter um bom desempenho de distribuição de dividendos. Essas são as 4 peças-chave que você precisa saber antes de investir em um fundo imobiliário. Pesquisar sobre a taxa de vacância do fundo, que também diz muito sobre a saúde financeira desse fundo. Também é importante saber se o fundo tem uma boa liquidez, se você consegue vender ou comprar cotas com facilidade. E também conhecer o histórico de distribuição de dividendos do fundo é muito importante. Não é apenas sobre colocar o seu dinheiro no mercado, mas investir com inteligência e estratégia. Se esse vídeo foi útil e te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo ou que precisa saber sobre o tema do vídeo? Compartilha esse vídeo com ela. Assista esse outro vídeo aqui, Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.